Bom dia, pessoal. Só um instante. Eu não estou vendo vocês. Não sei se eu já estou ao vivo. Espera aí, só um instante, se eu estiver. Eu conferir aqui. Não. Agora estamos. Opa, estamos ao vivo, né? Opa, pessoal. Bom dia. Bom dia, pessoal. Só um instante. Eu não estou vendo vocês. Não sei se eu já estou ao vivo. Espera aí, só um instante, se eu estiver. Eu... Bem, então já estamos ao vivo, né? Eu peço desculpas aí por esses 10 minutos, né? A gente teve um problema técnico aqui. Queria então dar um bom dia oficialmente nessa aula e já explicando a vocês que a gente está mudando aqui da plataforma e hoje eu que fiquei responsável por isso. Então talvez possamos ter alguns problemas técnicos ao longo da aula, né? Mas desde já eu peço para vocês relevarem isso, vamos estar nos concentrando na aula e vamos melhorar, né, da próxima vez. Eu mudei aqui a plataforma, os softwares que a gente estava utilizando para tentar algo novo, mas aí algumas coisas deram errado aqui. Bem, hoje a gente está iniciando uma nova disciplina com o professor Márcio Douglas e eu gostaria então, né, de dar as boas-vindas ao Márcio, que está aqui conosco. Ele vai estar explicando a vocês esse início de aula, né, esse início o início o programa da disciplina, né? E eu vou estar aqui tentando controlar essa parte mais técnica da transmissão, né? Vocês veem que eu acabei aparecendo aqui cortado com o Márcio aqui do lado, né? Mas eu vou ajeitar a tela aqui para passar a palavra para ele, né? E aí nós vamos interagindo pelo chat e vamos dando as respostas, né, que vocês forem levantando ao longo da aula, né? Então, é isso, né? Márcio, eu vou passar então a palavra para ti. Eu vou diminuir aqui a minha tela, né, para você poder tomar conta melhor da tela aí. Tá joia? Deixa eu ajeitar aqui, só um momento. Pronto, Márcio, você já está com a tela maior aí. Eu vou desligar aqui a minha câmera e eu vou fechar também o meu microfone para não atrapalhar a sua aula aí. Você fica à vontade. Um abraço. Ok, bom dia a todos, a todas e a todos, né? Agradeço ao professor Tiago, né, pelo empenho, né, e pelo esforço de a gente poder transmitir essa nossa aula aqui pelo canal do YouTube, tá? Agradeço vocês também por se fazerem presentes esse nosso primeiro momento, né? Eu vejo que tem bastante pessoas assistindo. Bem, então nossa já aula. estamos ao vivo, né? Eu peço Gripado, desculpas então de vez aí em por quando vai esses ter 10 minutos, né? A gente teve muita um problema tosse aí no técnico meio aqui. da fala. Eu peço Queria desculpa então dar um bom dia por isso, oficialmente não tem como a nessa gente aula adiar mais e já explicando a vocês que a gente está mudando aqui desenvolvimento da nossa da atividade. plataforma e hoje eu que fiquei Bom, responsável por isso. infelizmente a gente não Então, vai poder se apresentar, né? Nesse formato não é possível esse tipo de interação, mas é possível outras coisas. Bem, eu vou dar início hoje a essa nossa disciplina, que está denominada como Ensino de Geografia Humana, tá? Essa disciplina ela tem uma carga horária de 30 horas, e aí ela vem logo depois de duas disciplinas que vocês cursaram, né? Uma com a professora Alcidema, aliás, a primeira com o professor João Márcio Palheta da Silva, e a segunda com a professora Alcidema, Benedita Alcidema Coelho dos Santos, né? E aí eu entro agora nesse terceiro momento com a disciplina Ensino da Geografia Humana. Eu organizei esse nosso encontro em basicamente dois momentos. Um primeiro momento que eu vou expor brevemente
qual é a nossa programação, né? Qual é o conteúdo programático da nossa disciplina. E no segundo momento a gente vai conversar ou falar um pouco sobre o conteúdo que a gente estabeleceu lá no programa da disciplina. Tá? Então, é isso. A primeira coisa que... Então, vamos fazer dessa maneira. Então, a primeira parte é a apresentação essa apresentação do conteúdo da disciplina, que eu acredito que vocês já tiveram acesso lá pela plataforma. A disciplina ela está organizada basicamente, vamos chamar assim, 4 momentos, mas poderiam ser 3, né, dependendo de como a gente lê o conteúdo programático. O primeiro deles se chama As Ciências Humanas e a Geografia, que é esse primeiro momento de hoje, que a gente vai tentar muito brevemente, acho que em torno de 60 minutos, talvez um pouco menos, explorar um pouco a leitura das ciências humanas, né? Talvez mais do que as ciências humanas, a gente vai tentar fazer um passeio, uma viagem em torno da ciência, né? Sobretudo a ciência moderna, a ciência que surge ali com a modernidade, tá? E posteriormente, quer dizer, numa outra aula, a gente vai mostrar como é que a geografia se insere nesse debate da ciência moderna e aí discutir um pouco da trajetória dessa geografia, tá? Mostrando como é que a geografia se constituiu enquanto ciência, né? E, sobretudo, a geografia humana, ali com a antropogeografia de Hatzel, ou mesmo o possibilismo, como ficou conhecido o pensamento laplaciano. E num terceiro momento, a gente vai entrar exatamente discutindo alguns conceitos que são bastante utilizados pela geografia, como, por exemplo, o conceito de espaço, território, região, paisagem, lugar. E aí a gente organizou toda uma literatura. E Thiago, estão dizendo que tá sem áudio. Mas pode 5 minutos sem áudio. Hã? 5 minutos ficou sem áudio. Mas tá voltou. Tá voltando, pessoal? Tem um delay. Bom, então, não sei o quanto vocês escutaram, né? Voltando 5 Então eu vou voltar novamente, ou desculpa, eu vou voltar e explicar de novo qual
qual é o conteúdo da nossa disciplina. Tem gente dizendo que tá sem áudio. Tá, alguém tá dizendo que voltou então. Bem, então, retornando ao que eu havia dito anteriormente, muitos não conseguiram ouvir porque teve um problema técnico aí, outra questão do áudio, mas eu vou retomar novamente. Então, a disciplina que a gente vai trabalhar, ela tem 4 momentos principais. O primeiro momento busca discutir as ciências humanas de uma maneira geral e como é que a geografia se insere no debate das ciências humanas. E eu digo que é mais do que as ciências humanas, é a gente fazer um percurso na constituição da ciência, da ciência moderna, e como é que a geografia ela se insere, ou os problemas de inserção da geografia nesse debate das ciências, e sobretudo das ciências humanas. Então, para isso, a gente distribuiu uma literatura para vocês poderem acompanhar. O segundo momento da disciplina, ele busca, de fato, entrar na geografia, na constituição da geografia como ciência, como saber científico. E a ideia é mostrar como é que a geografia se constitui enquanto ciência e, ao mesmo tempo, fazer um percurso na trajetória dessa geografia. Quer dizer, ali passando pela geografia, pela antropogeografia de Ratzel, pela geografia de Vidal de Lablache, o possibilismo, o método regional de Hartshorne e o movimento de renovação da geografia. Tá? A chamada nova geografia, quer dizer, o modelo teorético quantitativo, né? O segundo, a geografia de base, a chamada geografia radical, a geografia de base marxista, e a geografia de base fenomenológica, que é a chamada geografia humanística, tá? Então é esse o percurso que a gente vai fazer nesse segundo tópico da geografia. Quer dizer, mostrar como é que a geografia se constitui enquanto saber científico e percorrer a sua trajetória, né? Essa trajetória geográfica. Desde a chamada geografia clássica, a antropogeografia de Ratzel, determinismo ambiental para outros, o possibilismo, o método regional. E depois, as 3 perspectivas de renovação da geografia. A geografia teorético-quantitativa, ou nova geografia, a geografia radical, ou geografia nova, e a geografia humanística, ou geografia de base fenomenológica. Tá? Não esquecendo que essa geografia não parou no tempo, e que existe todo um debate, né, que vai se constituindo, tá? A gente não pode perder de vista o peso que tem, sobretudo na geografia brasileira hoje, né, o chamado giro decolonial, né, em que alguns autores, sobretudo da Universidade Federal Fluminense, né, o Walter Carmo Cruz, o Carlos Walter Porto Gonçalves, e em certo sentido até o Rogério, como é que eles fazem esse debate em torno do chamado giro decolonial. Tá? Só para a gente não passar a ideia de que a geografia ela parou no tempo. Não, a gente tem constantemente esse movimento, né? E aí, além dessas 3 outras, eu vou passar brevemente também, de vez em quando, comentar em torno dessa questão do chamado giro decolonial. Tá? Após esse primeiro momento, vamos chamar assim, de constituição da geografia enquanto saber científico, a gente entra em alguns conceitos da geografia. Quer dizer, um sistema de conceitos que a geografia utiliza, tá? O conceito de espaço, de território, de região, de paisagem, de lugar e tantos outros, né? Que fazem parte do saber geográfico. É que também a gente acaba priorizando alguns. Por exemplo, eu não falei rede e nem falei escala.
que também são conceitos fundamentais para a geografia. Bom, feito esse passeio, né, eu selecionei alguma literatura para tratar desses conceitos fundamentais da geografia. A gente entra então no ensino da geografia, chamada geografia escolar, e a construção dos conceitos no ensino. Quer dizer, mostrar que existe uma tradução didática entre o conceito enquanto, enquanto a sua formulação teórica e a sua utilização na sala de aula, né? Então, esse aspecto, né? Como é que o conceito ele é utilizado no ensino? Quer dizer, a construção do conceito pela própria criança, né? Como é que, então a gente vai fazer um pouco esse debate, em certo sentido, socioconstrutivista, quer dizer, da abordagem conceitual, tá? E por último, ainda dentro dessa linha da construção dos conceitos, uma, um debate também sobre o chamado pensamento espacial, quer dizer, que é algo que vem colonizando todo o movimento de reforma educacional que a gente tem no Brasil hoje, em torno da Base Nacional Comum Curricular. Bem, eu espero que vocês tenham entendido o escopo da nossa disciplina e como é que ela vai ser desenvolvida ao longo dessas semanas que a gente vai se encontrar. Seja encontrar, quando eu falo se encontrar, tanto síncrona como assincronamente. Tá? Então, essa é a ideia da disciplina. Tá? Eu gostaria que vocês se manifestassem, se possível, no chat, para a gente ter um feedback, né? Já que a gente não pode abrir para debater, mas eu queria ouvir de vocês um pouco, né? Assim, se pudessem comentar, interagir conosco sobre a proposta da disciplina. Que vocês acham? Né? Vocês acham que essa proposta ela está adequada? Tá? Se ela está muito fora da nossa realidade, eu queria ouvir um pouco. Tá? Seria muito legal, tá? Então essa interação conosco, ela é muito importante, até para a gente poder, para a gente poder ir mudando, né? Para a gente poder, quer dizer, para não ficar aquela ditadura do professor, tá? Bom, muito legal. Eu consigo ver aqui algum, algumas pessoas apoiando, né, essa escolha que a gente fez, tá? Tem alguns colocando coraçãozinho aí, outros dizendo que tá perfeito, tá? O Cassiano Lobato, perfeito. O Davi Rodrigues, a proposta está excelente. Então, essa interação ela é fundamental para nós, né? A Rita Garcia, professor, a proposta é ótima, tá? Se eu tenho um cronograma das aulas síncronas, sim, a gente vai distribuir ao longo da semana para vocês. A geografia cultural será abordada. A geografia cultural, ela vai, o Carlos Henrique está perguntando. A ideia não é entrar profundamente em cada uma, né? Mas quando a gente vai traçar o percurso da disciplina, de certa forma, a geografia cultural, viu, Carlos Henrique, ela vai aparecer também. Sobretudo quando a gente trata ali da geografia humanística, né? Essa relação entre espaço e cultura, ela é um elemento importante dessa chamada geografia cultural, né? Perfeito. Ou dessa abordagem cultural na geografia, porque também é uma polêmica isso. Bom, não é possível comentar todo o apoio que vocês estão dando aí. Agradeço pelo apoio. Espero que vocês gostem da disciplina que a gente vai fazer ao longo desses dias de encontro. Tudo bem? Então, assim a gente encerra esse primeiro momento de apresentação do conteúdo da disciplina, desse conteúdo programático, tá?
a gente chama atenção que, para não se preocuparem tanto com a questão avaliativa, nossa avaliação ela é uma avaliação, ela, eu distribuí ali alguns momentos de avaliação, que vocês vão poder ver no conteúdo programático, tá? Eu fui distribuindo ali a avaliação, vocês vão ver que tem uns vídeos do YouTube muito legais que vocês vão gostar. Então tem lá um vídeo do Paulo César da Costa Gomes, tem um vídeo do Antônio Carlos Robert Moraes, enfim, tem alguns vídeos lá que eu coloquei, de repente posso sugerir outros, que são pessoas muito especialistas nesse debate da geografia e que vocês vão poder assistir e de repente trazer para as nossas próximas aulas ou incluir ou levar para dentro das atividades que eu sugeri para vocês executarem ao longo da disciplina. Então não tem nada fora da realidade, são coisas muito simples. Por exemplo, eu peço lá para construir um quadro dessa trajetória da geografia. Não é para escrever uma monografia, é um pequeno quadro de uma página em que você possa colocar nesse quadro algumas colunas, né? Uma primeira coluna que pudesse colocar o nome da perspectiva da geografia, por exemplo, geografia teorético-quantitativa. Aí na segunda coluna, quais são as principais ideias e conceitos defendidos por essa corrente da geografia. Aí na terceira coluna, qual foi o contexto histórico que ela emergiu, qual é a sua caracterização geral, quais são seus principais representantes. Então, não é para vocês fazerem, como eu disse, uma monografia. É apenas um quadro que vai servir de base, inclusive para o seu processo formativo, né? Vai servir de base, quiçá, para suas atividades em sala de aula, tá? A mesma coisa dos conceitos, eu peço para construir um quadro dos conceitos. É muito mais numa perspectiva didática, né? Não é para escrever, é uma página só, e aí a gente vai decidir ainda como é que vai ser a entrega, né, desse material, tá? Então, pois bem, eu vou considerar que esse primeiro momento mais formal de apresentação da disciplina, ele foi concluído, e aí eu vou entrar diretamente agora, se vocês concordam, na apresentação, né, no conteúdo da aula, tá? Eu estou chamando esse primeiro momento de as ciências humanas e a geografia. Tá tudo certo por aí, Thiago? Ei, Thiago. Thiago. Tá só verificando se está tudo ok. Parece que sim, né? Dando continuidade à nossa aula, a gente vai agora entrar diretamente no conteúdo da aula, que é as ciências humanas e a geografia. Eu estou chamando dessa maneira. Ou as ciências e a geografia. Tá? Eu vou começar primeiro dizendo para vocês que essa parte da disciplina, essa parte da aula, essa aula, digamos assim, eu organizei em 3 momentos. Tá? É o plano analítico da aula.
O primeiro momento, eu estou chamando as transformações geográficas entre os séculos XVIII e XIX. Obviamente que a gente não vai aprofundar isso, são apenas levantamento, né, de algumas ideias desse período entre o século XVIII e XIX, porque é exatamente aí que vai emergir as ciências humanas. Então, a ideia desse primeiro item é discutir um pouco qual é o contexto em que as ciências humanas elas vão emergir, tá? Qual é o contexto histórico, qual é o contexto econômico, político e geográfico em que as ciências humanas elas irão emergir. Depois, nesse nosso plano de aula, o segundo momento é como é que as ciências humanas elas vão se constituir nessa quadra da história entre o século, sobretudo no século XIX, né, entre o século XVIII e XIX, mas sobretudo no século XIX. E o terceiro momento é se der tempo, né, eu acredito que não vai dar tempo, que é um pouco apontar alguns elementos da geografia. Como é que a geografia ela se insere também nesse debate da modernidade, nesse debate da ciência moderna, aquilo que um pensador francês chamou a geografia convidada de última hora. Pois bem, eu espero que vocês tenham compreendido esses três momentos. Primeiro momento, o contexto, no final do século XVIII e XIX. É um momento em que muitas transformações estão se dando no mundo. Depois, como é que o saber científico se constitui nesse período. E, por último, a geografia, né? Como é que a geografia se legitima, como é que a geografia se insere nessa discussão. Mas, como eu estou dizendo, talvez essa última parte, que trata da geografia, a gente não vai conseguir, talvez, desenvolver nessa aula, e fique para a próxima aula. Mas é normal. Só para ser um pouco paciente, que eu acho que eles estão sem imagem, mas eles estão ouvindo bem, né? É só dizer que esse problema técnico, a gente está tentando resolver, mas... Olá, pessoal. O Thiago está dizendo que a gente está sem imagem, é isso mesmo? Mas fiquem tranquilos, ele está dizendo, né? Mas se vocês estão conseguindo ouvir, tudo bem. Tá? Ele disse que vai tentar resolver esse problema técnico, daqui a pouco a imagem ela vai aparecer, tá? Mas de todo modo eu espero que vocês estejam escutando, tá? Peço desculpas, é a primeira experiência aqui do o Thiago tá nesse processo também, né, de aprendizagem, tudo é novo pra gente, mas eu espero que vocês estejam escutando o que eu estou falando. Então, dando continuidade a essa nossa viagem, vamos chamar assim, essa nossa viagem em três momentos, eu começo a falar um pouco das transformações entre os séculos XVIII e XIX, tá? Quais são essas transformações entre os séculos XVIII e XIX? Bom, a gente não pode perder de vista que o Eric Hobsbawm, por exemplo, que é um historiador bastante conhecido, ele vai chamar da Era das Revoluções, né? A gente tem aí a revolução no plano técnico, né? A revolução na ordem política e também uma revolução na ordem social. Bom, nesse período entre os séculos XVIII e XIX, a gente tem a chamada Revolução Industrial, que vai se dar na Inglaterra, sobretudo na segunda metade do século XVIII, e na Alemanha, na segunda metade do século XIX, a chamada Revolução Francesa, tá? Que também é muito importante, né, nessas mudanças que a gente tem aí entre o século XVIII e o século XIX, e a emergência das lutas sociais, né, a constituição do pensamento social, ou mesmo do pensamento socialista. Então, é esse o momento. Então, do ponto de vista técnico, do ponto de vista da ordem técnica, a gente vai ter, aí na segunda metade do século XVIII, a chamada Revolução Industrial. Quer dizer, essa passagem do artesanato, né, à manufatura e, posteriormente, à indústria.
Então essa mudança ela vai ser muito importante e vai provocar uma grande transformação no mundo, né? Então, a gente vai passar de uma ordem técnica pautada no artesanato, sobretudo sob o controle de um capital comercial e mercantil, né, que vai subordinar o artesanato ao seu processo de acumulação. Posteriormente, o papel que vai exercer a manufatura, quer dizer, o início de um processo de especialização da produção, né, pautada agora no domínio do empresariado e do trabalho assalariado, muito embora ainda com muitos limites físicos e com custos sociais elevados, né, sobretudo para a reprodução da força de trabalho. E por último, a chamada indústria, a maquinofatura, né? E aí com a maquinofatura, com a chamada revolução industrial, o processo de especialização produtiva, né? O rebaixamento do custo da reprodução da mão de obra. Quer dizer, então, inicialmente esse fenômeno vai se dar na Inglaterra. Quer dizer, tem uma razão dele ter acontecido na Inglaterra. Tá? Não cabe a nós explorar nesse momento, né? Vocês sabem por que que essa revolução industrial vai se dar, sobretudo na Inglaterra, quer dizer, mas também na segunda metade do século XIX na Alemanha, tá? E essa constituição da Revolução Industrial na Alemanha, aí já na chamada Segunda Revolução Industrial, isso vai ser muito importante, inclusive para a origem da geografia, tá? No caso da Inglaterra, tem todo um processo todo mundo conhece, né? A dinâmica histórica que vai fazer com que essa aconteça na Inglaterra, né? Todo o processo de cercamento dos campos, né? Todo esse processo de acumulação de capital. Do ponto de vista político, também eu entendo como sendo fundamental para nós esse domínio, essa mudança, né, que vai ocorrer, sobretudo, inicialmente ali, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa e a independência do Haiti. Então, são momentos históricos fundamentais para a gente perceber essa mudança da ordem política, que vai ser um contexto importante para a emergência das ciências ali das ciências humanas ali no século XVIII e XIX, no século XIX. Então, a gente tinha o chamado Antigo Regime, sobretudo na França, o domínio da monarquia, do clero e da nobreza, tá? E aí a gente vai entender que essa mudança na ordem política vai promover uma transformação, quer dizer, a perda de poder da monarquia, do clero e da nobreza em face do domínio da burguesia. Quer dizer, esse enfrentamento, no plano teórico também, entre o liberalismo e o absolutismo, né? Então, percebam, a primeira experiência nessa linha é a chamada independência dos Estados Unidos, que vai se dar em 1703, tá? Posteriormente, a independência dos Estados Unidos, a gente tem a Grande Revolução, a chamada Revolução Francesa, de 1789, e, sem perder de vista, a independência do Haiti, que é pouco conhecida por nós das ciências, tá? Mas ela vai ser de fundamental importância também, porque, como diz um geógrafo, ela não vai promover só uma mudança na esfera do poder, né? Você tem uma revolução, em grande medida, de cunho de natureza social, né? Quer dizer, a independência do Haiti, ela não quer superar só a relação metrópole-colônia, ela quer superar a ideia de colonialidade. Tá? E isso a gente vai encontrar aí naquele trabalho dos autores do chamado pensamento decolonial, em um livro chamado A Colonialidade do Saber, Colonialidade do Poder. Quer dizer, não é só uma superação do processo de colonização, dessa relação metrópole-colônia, mas é uma tentativa de promover de fato uma revolução sob o controle, digamos, das próprias populações locais. Tá? Então, essa mudança
essa chamada mudança de ordem técnica e mudança de ordem política é que vai nos permitir entender como é que a ciência vai emergir dessa ebulição, desse contexto. E eu chamaria atenção também, além da mudança da ordem técnica, que são as revoluções no plano técnico, né, a revolução industrial, a maquinofatura, as mudanças na ordem política, como a chegada da burguesia ao poder, né, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, mas também a contestação à própria burguesia, como é a experiência do Haiti, né? E por último, uma mudança de ordem social, quer dizer, a luta contra a exploração do trabalho. Então a gente tem aquelas primeiras experiências dentro das fábricas, o chamado ludismo, em que o proletariado, os trabalhadores, eles faziam esse acreditando que seu problema era as máquinas, e depois como é que isso vai avançar para verdadeiras revoluções de cunho social, né? A luta socialista, a luta anarquista, né, para uma mudança na ordem social, tá? Então, gente, de forma muito tranquila, muito breve, esse é o contexto ali entre o final do século XVIII e o final do século XIX que vai fazer com que a ciência ela possa emergir desse movimento, tá? É importante dizer, como fez lá um pensador, o Walter Mignolo, ele vai dizer que esse processo ele talvez seja até anterior. Ele já começa ali no chamado capitalismo comercial. Ele vai mostrar que até o século XVI, a Europa ela não era o centro do mundo. Quer dizer, é possível a gente pensar o mundo mediterrâneo, né, as relações entre Oriente e Ocidente. Mas o Walter Mignolo vai dizer, foi somente com as Américas, né, com a descoberta das Américas, com o processo de colonização das Américas, que o centro do mundo vai aos poucos se deslocar para a Europa. Então, o Walter Mignolo chama esse fenômeno de hemisfério ocidental. Quer dizer, não é aí ele vai dizer, não é simplesmente como faz o historiador, o pensador Emanuel Wallenstein, não é só uma questão de uma mudança no mundo moderno. Não é só uma questão de modernidade. Para o Walter Mignolo, além de uma questão de modernidade, é uma questão de colonialidade. Tá? Então ele vai dizer que o que vai acontecer nesse momento é uma drenagem da riqueza para a Europa a partir da expropriação da riqueza das Américas, né? Sobretudo ali do Brasil, da Argentina, para não falar das outras. Então, esse chamado hemisfério ocidental vai ser importante nesse momento. É como é que, aos poucos, como é que a riqueza ela vai se deslocando, ela vai deslocando a centralidade do poder para a Europa, até emergir ali na Revolução Industrial, tá? Então é importante a gente perceber que, embora as coisas vão desembocar entre o século XVIII e o século XIX, a sua constituição, essa constituição do mundo moderno colonial, ela é até anterior a isso, né? Então, junto com a modernidade, né, é necessário incorporar essa dimensão da colonialidade, segundo o Walter Mignolo. Por quê? Porque a colonialidade é o outro lado da modernidade. É a expropriação da riqueza, é a expropriação da natureza, por exemplo, mas é a expropriação também do ser humano, por meio, por exemplo, da escravidão. Então, só para a gente não ficar nessa leitura, para a gente aprofundar uma leitura, né, e tentar estabelecer um debate que nos ajude a entender como é que a riqueza ela vai cada vez mais se deslocando do Mediterrâneo para o Atlântico, né, dessa relação Oriente-Ocidente para essa relação do chamado hemisfério ocidental, né, que envolve, sobretudo, a expropriação da riqueza do novo mundo, né? Eu pergunto a vocês se estão conseguindo acompanhar, tá? a reflexão rápido. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio?
Então, dando continuidade à nossa reflexão, quer dizer, a gente conseguiu vencer esse primeiro momento, que era um momento mais contextual, que era um momento mais de mostrar quais são os condicionamentos históricos que vão permitir, qual é o contexto que vai emergir as ciências, né, e sobretudo as ciências humanas. Tá? Então, o contexto é exatamente esse que eu chamei ali dessas mudanças de ordem técnica, de ordem política e de ordem social. Aí eu entro no outro momento da nossa aula, que vai tentar explorar, sobretudo, a emergência das ciências, né? E não só a emergência das ciências, mas também das ciências humanas. Então eu diria a vocês que a ciência, ela surgiu na Europa, né, em que pese todo o debate sobre orientalismo, em que pese todo o debate sobre a China. Eu não vou entrar aqui, não dá tempo da gente entrar nessas polêmicas, né? Mas a gente vai partir do princípio de que a ciência, pelo menos a ciência moderna, ela surgiu na Europa entre o século XVI e o século XVII. Então, tem fatores de ordem cultural, ideológica, social e econômica que determinaram esse surgimento. Embora também nem todos os autores acreditam ou defendem esse fundamento. Alguns autores, inclusive, questionam essa ideia de que existe um contexto socioeconômico, por exemplo, de onde a ciência vai emergir. Um exemplo disso é o Alexandre Coiré, por exemplo. Mas eu não vou entrar nessa polêmica, eu vou partir do pressuposto, vou partir da premissa de que a ciência, em geral, ela surge na Europa entre o século XVI e o século XVII, tá? E o surgimento da ciência, ela está relacionada a um ambiente específico. Que ambiente específico? Aquele que nós acabamos de tratar. Quer dizer, mudanças de ordem técnica, mudança de ordem política e mudanças de ordem social. Então, não é possível a gente pensar um saber de forma desinteressada. Quer dizer, quem já leu a Ética Protestante, O Espírito do Capitalismo, de Max Weber, por exemplo, vai verificar como é que ele problematiza isso, né? Mostrando que não existe um saber desinteressado e que existem fatores de ordem inclusive cultural, que vão ser fundamentais para a emergência do capitalismo. Tá? A ideia, por exemplo, da religião, por exemplo, né? Então, o saber científico, ele é experimental. É uma técnica de manipulação dos fenômenos. Como vai dizer o Martin Heidegger, a ciência é o signo de uma vontade de poder, disfarçada em um apetite de conhecimento. Quer dizer, bem poderia ter sido Nietzsche que disse isso, mas foi o Heidegger. Então, a ciência não se satisfaz com nossas certezas cotidianas. Ao contrário daquilo que alguns autores chamam de senso comum, mas lá no final da aula eu vou retomar esse debate, a ciência, ela procura problematizar o que parece comum, as coisas e os fatos. Diferente do senso comum, que está baseado em opinião, em hábitos, em preconceitos, em tradições cristalizadas, a ciência se fundamenta em pesquisas, investigações metódicas e sistemáticas, bem como em teorias que procuram construir uma realidade de maneira coerente, por meio de conceitos e de categorias. Isso é o que vai falar Marilena Chauí, embora lá no final eu vou retomar o Boaventura de Souza Santos, que ele recoloca esse debate sobre o senso comum, mostrando inclusive da necessidade da ciência se aproximar cada vez mais do senso comum. Bom, ainda segundo a Marilena Chauí, é possível a gente definir três concepções de ciência. Uma chamada ciência racionalista, uma chamada ciência empirista e uma ciência construtivista. A ciência racionalista é aquela que está baseada sobretudo na matemática, quer dizer, no pensamento racional, dedutivo e demonstrativo. Uma ciência de base empirista, que a gente vai ver sobretudo nas ciências naturais, a medicina, por exemplo, que é o método indutivo, a observação e a experimentação, daqui a pouco eu vou explorar mais isso. E por último, o construtivismo, quer dizer,
O construtivismo que parte do princípio de que a ciência é uma construção de um modelo explicativo para a realidade e não a representação da própria realidade. Então, o modelo construtivista, ele tenta entender que o conhecimento ele é uma construção, seja uma construção lógico-racional, seja uma construção experimental, tá? Mas isso não é dado pela representação, tá? Na verdade, a ciência que constrói o modelo explicativo. Quer dizer, se a gente estivesse utilizando aqui o Pierre Bourdieu lá no lá do poder simbólico, ele vai falar exatamente isso, a necessidade da construção do objeto, a necessidade da gente pensar a ciência enquanto uma construção, tá? E não partir do princípio de que as coisas estão dadas e a gente começa a explicar a partir do que está dado. Bourdieu fala, por exemplo, que é necessário superar esse senso comum, esse senso comum científico. Quer dizer, ou, como diz o Bachelard, superar esse obstáculo epistemológico. Quer dizer, o ponto de partida aqui é de que a ciência ela é construtiva, seja em termos lógicos, seja em termos empíricos. Tá? Dando continuidade a essa nossa exposição, ainda falando da emergência histórica das ciências humanas, eu continuaria dizendo o seguinte, que, como eu disse, a revolução científica ela vai se dar entre o século XVI e o século XVII. Tá? Essa passagem da noção de universo orgânico, vivo, espiritual, para a noção de um mundo como máquina. É isso que vai falar o Fritjof Capra ali no Ponto de Mutação. Aliás, eu recomendo que vocês assistam esse filme do Capra, baseado na obra do Capra, que vocês conseguem encontrar facilmente na internet, e aí vocês vão perceber ali o que é esse ponto de mutação. Ele vai mostrar exatamente, né, que o modelo científico que emerge na ciência moderna entre o século XVI e o século XVII, ela vai partir da ideia de que o mundo deve ser entendido como uma máquina. Então, a revolução científica ali de Copérnico, Galileu, Newton, mas eu também destacaria Bacon, Descartes, é fundamental para a gente entender essa mudança. Essa passagem da ideia da natureza, ou mesmo do universo como orgânico, vivo e espiritual, para a ideia de um mundo enquanto uma máquina. Quer dizer, e aí eu vou desenvolver esse argumento agora. De Copérnico, por exemplo, eu destacaria a passagem do geocentrismo ao heliocentrismo. Tá? Então isso vai ser fundamental na história da ciência. Como é que a gente passa de uma ideia de que a Terra é o centro, né, a centralidade do mundo na Terra, para a ideia de que a Terra é somente parte de um conjunto de outros sistemas, como por exemplo o sistema solar. Tá? Então essa ideia vai ser fundamental, a chamada Revolução Copernicana, né? Como é que as ideias de Copérnico elas promoveram essa mudança, porque ela tira ela questiona essa ideia, né, de que o homem é o centro de tudo, né, e ela encontra e de que a Terra é o centro de tudo, e ela encontra uma ideia de que ele é parte de um sistema mais amplo. De Galileu, por exemplo, Galilei, ele vai comprovar as teses de Copérnico por meio aí a gente já tem desenvolvido o telescópio, né? Então o Galileu ele vai conseguir observar esses fenômenos celestes com o telescópio, e ele vai conseguir, combinando experimento científico com a linguagem matemática, formular as chamadas leis da natureza. Quer dizer, aí com Galileu a emergência de uma nova linguagem, que é sobretudo a linguagem matemática. Quer dizer, e como é que a matemática
ela nos permite fazer a leitura da própria natureza. Bom, então eu disse, é Copérnico, Galileu, Newton, Bacon, Descartes. De Bacon, a formulação da teoria indutiva. Quer dizer, Bacon vai realizar uma série de experimentos e vai chegar a algumas conclusões gerais. E a partir dessas conclusões gerais, ele diz, novamente, essas conclusões gerais elas devem ser submetidas a novos experimentos, e assim é que se dá o processo de construção e de elaboração e reelaboração do conhecimento. Um conhecimento que, na leitura de Bacon, é voltado sobretudo para o domínio e o controle da natureza. Tá? E aí, eu destacaria para vocês o filósofo René Descartes, o chamado cartesianismo. Quer dizer, o Descartes, sem sombra de dúvida, junto com o Newton depois, né, que o Newton vai conseguir desenvolver cada vez mais essas teses de Descartes, ele vai ele vai elaborar um método de leitura da realidade pautado naquilo que ele chama de dúvida metódica. Quer dizer, que nós conhecemos cotidianamente como a ideia do penso, logo existo. Descartes, por exemplo, vai falar, olha, eu posso duvidar de tudo. O cientista ele pode duvidar de tudo, né? Tudo deve ser colocado em dúvida. A única coisa que eu não posso duvidar é do pensamento, porque quando eu duvido do pensamento, eu já estou pensando. Então, essa condição do pensar é fundamental. O existir depende, de acordo com Descartes, do pensamento, essa capacidade do pensamento. E aí o Descartes vai elaborar um método que é o método analítico. E o que é o método analítico? O método analítico, ele significa você pegar o todo, decompor esse pensamento do todo em partes constitutivas, em partes que compõem esse todo. Então, depois que eu pego o todo e que eu separo esse todo em várias partes, eu vou analisando todas as partes. E depois eu consigo novamente recompor esse todo de uma forma, é claro, depois de pegar o todo, depois de pegar esse todo e fragmentar em várias partes, depois de organizar logicamente essas partes, eu consigo então entender o pensamento, eu consigo entender o problema, e a partir disso eu consigo remontar, eu consigo recompor esse todo. É a ideia do mecanicista, né? É a ideia cartesiana, é a ideia do método cartesiano, que vai, é claro, colonizar grande parte do pensamento moderno. Sobretudo porque com isso o Descartes vai propor uma separação entre o corpo e a mente. E o seu modelo é o chamado modelo mecanicista. Então, no modelo mecanicista, a gente poderia colocar aqui a metáfora do relógio, né? O autômato, né? Você consegue pegar o relógio, consegue pegar o todo, decompor em partes, analisar cada parte e depois remontar esse relógio. Poderia ser a máquina, o carro, por exemplo, também, né? Então, eu consigo pegar o motor, consigo desmontar esse motor, consigo ver a função, consigo ver cada elemento numa ordem lógica e depois consigo recompor. Então, em certo sentido, Descartes vai ser fundamental nesse processo da ciência moderna, tá? Mas também, da nossa perspectiva, isso vai ser bastante pernicioso porque ele vai estabelecer um forte domínio sobre a natureza. Quando ele promove a separação entre o corpo e a mente, no modelo mecanicista, quer dizer, ele diz, olha, o universo material, ele é uma máquina. Ele é uma máquina, quer dizer, o corpo, né, esse universo material, ele é uma máquina, e é uma máquina que é governada por leis, e essas leis são leis matemáticas. Então, é possível eu estabelecer o domínio da natureza. Então, aquela ideia de que a natureza é irmã, de que a natureza é mãe, a ideia da Pachamama, isso não vai fazer parte do pensamento cartesiano, não. A natureza, ela está aí para ser dominada, ela está aí para ser controlada. E isso vai, sem sombra de dúvida,
ganhar áreas de aprofundamento, sobretudo com Newton, né, com o cálculo diferencial de Newton, com a lei geral do movimento, quer dizer, a lei geral do movimento que governa todos os objetos no sistema solar, né, a capacidade de Newton de combinar o método empírico de Bacon com o método racional de Descartes, a própria ideia de tempo e espaço como absolutos, que vai ser fundamental aí no pensamento newtoniano. Quer dizer, esse modelo a gente poderia até classificar como um modelo cartesiano-newtoniano, né? Porque o que de fato, sem sombra de dúvida, o Newton ele vai conseguir levar muito, aprofundar muito aquela leitura, né? Sobretudo com o cálculo diferencial lá do René Descartes. Bom, mas assim, a gente é só um panorama que a gente está fazendo aqui, né? É só um panorama, é só uma primeira aula. Eu diria que esse paradigma dominante, tá? Essa noção de paradigma dominante, ela foi sugerida por Boaventura de Souza Santos, né? Naquele livro Um Discurso sobre as Ciências e em tantos outros que o Boaventura depois vai utilizar. Então, já ali na década de 80, o Boaventura ele vai propor a ideia de que essa ciência moderna, fundada sobretudo no pensamento racionalista, né, sobretudo no modelo cartesiano e newtoniano, ela vai se estabelecer como um paradigma dominante. Mas esse paradigma dominante, ele já vai começar a encontrar limites. Quais são os limites? No próprio desenvolvimento da ciência, no próprio desenvolvimento da física. Quando eu leio ali o Fritjof Capra, o ponto de mutação, ele vai falar, olha, a teoria da relatividade de Einstein, o princípio da incerteza de Heisenberg e a teoria quântica, elas vão colocar muitos limites ao paradigma dominante. Alguns autores vão dizer que essas teorias elas vão estabelecer uma crise do paradigma dominante. A teoria da relatividade de Einstein, por exemplo, vai mostrar que o tempo e o espaço eles não são absolutos, que o tempo e espaço deve ser visto como relativo. Tá? O Heisenberg, por exemplo, no seu princípio da incerteza, ele vai dizer que não é possível o sujeito medir o objeto, o sujeito compreender o objeto observado sem fazer interferências estruturais no próprio objeto. Ele diz que quando você vai fazer a medida, quer dizer, quando você faz a medida, você já interfere ou você já influencia o objeto a ser medido. Então ele diz, olha, é probabilístico. Mesmo o conhecimento da física, que se coloca como o arautos do saber, né, como um conhecimento objetivo, mesmo esse conhecimento objetivo, ele não é totalmente objetivo, porque existe uma interferência estrutural. Quando você estabelece os elementos de medida, quer dizer, você já influencia no próprio resultado da medida. E aí ele vai dizer, olha, o resultado só pode ser probabilístico. Eu sei que tem a probabilidade, mas não consigo exatamente dizer onde é que está localizado. Quer dizer, aquela ideia cartesiana, do método cartesiano, né? Quem estudou matemática do plano cartesiano, em que você consegue determinar no plano cartesiano a posição, o cálculo das posições e das localizações, a partir da teoria quântica, a partir do princípio da incerteza, você não consegue localizar exatamente. Né? Quer dizer, existe a probabilidade, mas isso não é a certeza. Não há uma certeza. O que existe é a probabilidade. Tá? Então isso é muito importante para nós, porque a geografia ela vai dialogar exatamente com essas várias formas de conhecimento que estão sendo estabelecidas ali desde a ciência moderna. Tá? Então, dando continuidade, o Boaventura de Souza Santos, por exemplo, ele vai dizer que há necessidade do estabelecimento de um novo paradigma. Aí a gente poderia pensar, esse paradigma é a da complexidade, é o holismo, é o orgânico,
é o paradigma ecológico, são as epistemologias do Sul, são todas questões que se colocam em as várias possibilidades, as várias aberturas, né, para a gente pensar a emergência de um novo paradigma. Quer dizer, aquele paradigma que colonizou o pensamento científico moderno, né, o pensamento moderno, o cartesianismo, né, ou mesmo o pensamento newtoniano, ele já encontra dentro da própria física, por exemplo, questionamentos, né? A teoria da relatividade de Einstein vai mostrar exatamente isso, que tempo e espaço não são absolutos, depende da posição do observador. Quer dizer, é a ideia da relatividade. Pois bem, e as ciências humanas? Como é que as ciências humanas dialogam com tudo isso? Ora, as ciências humanas, elas são aquelas ciências que têm por objeto o próprio ser humano. Quer dizer, as ciências humanas, elas só vão surgir elas só vão surgir no século XIX, tá? É só a partir desse momento que é possível pensar as ciências humanas como um conhecimento separado da própria filosofia, tá? Quando as ciências humanas elas chegam no debate, as ciências matemáticas e naturais, elas já estão muito bem definidas, elas já estão muito bem estabelecidas, como eu acabei de explorar, né? Elas já definiram o modelo de cientificidade, de método e de conhecimento científico. Então, as ciências humanas elas vão encontrar a ciência humana vai encontrar algumas limitações por conta disso. Por quê? Porque ela vai acabar inicialmente tomando como referência o paradigma das ciências matemáticas e naturais. E aí isso vai ser um problema para as ciências humanas, tá? Então elas acabam embora colocando o homem no centro do debate, elas acabam tratando o ser humano como objeto, fazendo uso seja de métodos hipotéticos indutivos ou de métodos experimentais e empiristas, tá? A gente poderia dizer, tomando agora como referência aquele pensador Michel Louvi, que o debate sobre o ser humano ele vai encontrar ali na sua origem três matrizes. Uma que ele chama de positivista, outro que ele chama de historicista e outro que ele chama de marxista. Eu acrescentaria mais dois. Eu acrescentaria, sobretudo ali no século XX, já no século XX, o olhar da fenomenologia, por exemplo, e o olhar do estruturalismo, tá? Mas não será possível desenvolver isso agora. Mas eu vou fazer isso no momento que a gente for traçar um pouco a trajetória da própria geografia. Então, mas o Michel Louvi vai dizer, olha, a emergência das ciências humanas tem que considerar esses três olhares sobre o próprio, entre aspas, homem, sobre o próprio ser humano. O olhar do positivismo era diferente do olhar historicista, que por sua vez era diferente do olhar marxista. O olhar positivista, por exemplo, ele vai estabelecer, de acordo com esse autor, três caminhos. O primeiro, a ideia de que a sociedade ela é regida por leis naturais, quer dizer, o positivismo, quando olha para o homem, ele vai partir desse princípio, de que a sociedade, o estudo da sociedade, a sociedade é regida por leis naturais, leis invariáveis e imutáveis. Percebam o peso que tem aqui a influência das chamadas ciências matemáticas e naturais. Então, a sociedade é regida por leis naturais. A segunda coisa, para se estudar essa sociedade que é regida por leis naturais, eu devo fazer uso de um método. E esse método a ser utilizado é o método das ciências naturais, sobretudo a observação e a experimentação. E a ciência, ainda de acordo com o olhar positivista, ela deve ser neutra, ela deve ser livre de julgamentos, sobretudo julgamentos de valor.
Então a gente vai encontrar eu tô nesse momento eu vou ser bastante reducionista, mas é que eu estou tomando como referência esse pensamento ali do Michel Louvi. Então ele vai dizer que Comte, Auguste Comte, Émile Durkheim, Weber e Popper, em certo sentido e com cada um na sua perspectiva, né, eles fazem parte desse olhar positivista, tá? No caso do Durkheim, a ideia é do, do fato social. A ideia do fato social, quer dizer, o fato social como a ideia de exterioridade, generalidade e coercitividade. Então ele vai tomar de Durkheim essa ideia do fato social. O fato social como um elemento explicativo da organização da própria sociedade. De Weber, a ideia do juiz de valor e do juiz de realidade. Então a gente tem que ser um método compreensivo weberiano, né? Você tem que se desprender dos juízos de valores. Bom, mas eu vou avançar por conta do tempo. O segundo olhar sobre as ciências humanas vem do pensamento historicista, né? O Jean-Baptiste Vico, por exemplo. Todo fenômeno cultural, as ideias desse pensamento historicista, todo fenômeno cultural, social ou político, ele é determinado, ele é histórico. E ele não pode ser compreendido fora dessa historicidade. Então, contrapondo-se ao positivismo, o olhar historicista, ele já está dizendo, olha, não existe essa ideia de que a sociedade é regida por leis naturais. Não. A sociedade, ela é um fenômeno cultural, social ou político. Portanto, é um fenômeno histórico. E não deve ser compreendido de maneira alguma fora dessa historicidade. Os fatos naturais e os fatos sociais ou históricos, eles são diferentes na leitura historicista. Então, deve existir um método específico para o estudo dos fatos históricos. Então, as ciências humanas, elas devem seguir um método próprio. Ela não pode ficar presa no modelo das ciências matemáticas e naturais. Então, não é só o objeto de pesquisa que está imerso na história, na leitura historicista. O próprio pesquisador, a própria pesquisadora, estão imersos na história. Então, não é possível pensar a neutralidade nesse sentido, né? Nenhum conhecimento, nenhuma problematização, ela é neutra. Então, o positivismo e o historicismo são duas formas de olhar para a constituição das chamadas ciências humanas. E o marxismo é o outro olhar, tá? Talvez seja mais conhecido de vocês, esse olhar do pensamento marxista, tá? Não vou explorar tanto nesse momento, mas a exemplo do historicismo, né, o pensamento marxista, ele parte do princípio de que os fatos humanos, eles são sociais e são históricos. Então, não provém da vontade dos indivíduos, mas ele provém de condições objetivas. Então, existem condições objetivas dessa existência. O homem faz a história, mas não como quer. Ele faz a história sempre a partir de relações, de determinações. Então, ainda na leitura desse marxismo, a relação sociedade-natureza ela vai ser fundamental nessa leitura. E essa relação sociedade-natureza ela tem um elemento de mediação. Qual é o elemento de mediação da relação sociedade-natureza? É o trabalho. É por meio do trabalho que é possível pensar essas relações sociedade-natureza. Não só a relação do homem com a natureza, mas a relação da sociedade com a natureza. A relação da sociedade com a natureza envolve as relações entre os próprios seres humanos e a partir dessas relações que os seres humanos estabelecem entre si com a natureza, tomando o trabalho como elemento de mediação, é que se dá a produção da ciência, por exemplo. Então, na leitura desse pensamento marxista, ele vai propor um método, né? E esse método, ele envolve, de um lado,
uma leitura da infraestrutura, ou da chamada base econômica, e a superestrutura. Em termos de base, então, a teoria do modo de produção, quer dizer, essa formalização, e a sua dimensão histórico-social no conceito de formação econômico-social. Então, na perspectiva do modo de produção, eu tenho que fazer uma leitura dessa chamada base econômica, quer dizer, da relação entre as forças, do desenvolvimento das forças produtivas e como é que essas forças produtivas elas estão contraditoriamente em relação com as relações sociais de produção, formando essa base econômica da sociedade ou essa infraestrutura. E a partir disso, como é que se elabora um conjunto de ideias, né, de normas e de políticas, que é a superestrutura. Essa superestrutura que é jurídica, política e ideológica. Bem, veja, eu não estou desenvolvendo aqui, essa primeira aula ela é só fazer uma tempestade de ideias, né? Estabelecer alguns elementos para a gente pensar. Mas além desses três olhares sobre as ciências humanas, ainda precisaríamos, não hoje, mas eu vou deixar isso aqui em aberto, discutir o papel da hermenêutica, da fenomenologia, de um lado, e do pensamento estruturalista de outro. Quer dizer, isso também vai ser importante. O método hermenêutico fenomenológico e o método estruturalista, o pensamento estruturalista. Tá? Então, são elementos que a gente vai discutir em outro momento que vão ser fundamentais para essa especificidade das ciências humanas. Eu diria que são métodos muito específicos das ciências humanas. A fenomenologia, o estruturalismo e o marxismo. E aí, para terminar a nossa aula, que já estamos, eu acho que, bastante avançados, eu só queria problematizar alguns pontos, né? A geografia. Quer dizer, a geografia, como vai dizer o pensador François Doce, né? A geografia foi essa convidada de última hora. Então, se vocês pegarem ali a história do estruturalismo, né, em 2 tombos, né, em 2 volumes, que vai contar essa história do estruturalismo, a geografia vai aparecer, como diz o autor, de última hora. Por quê? Porque a geografia parecia estar fora desse debate das ciências humanas, até por conta da maneira como a geografia se estabeleceu como saber científico, né? A dificuldade que é, por exemplo, classificar a geografia, né? Você construir uma taxonomia da geografia. Tem um texto escrito recentemente pelo Marcelo Lopes de Souza, né? Que está na revista GeoUSP, que se chama Quando o Trunfo Vira um Fardo. Quer dizer, exatamente discutindo, né? A dificuldade que é você encontrar para a geografia um lugar nessa taxonomia do saber. Por quê? Porque você tem, de um lado, a geografia física e, de outro lado, a geografia humana, né? Talvez a geografia humana ela seja até mais fácil de encontrar um lugar dentro desse campo das ciências humanas. Mas a geografia física, ela lida em algum, dependendo da perspectiva, né, com fenômenos cuja explicação se dão na própria estruturação da natureza. Então, não é muito fácil, claro, do ponto de vista discursivo, eu consigo dizer, olha, eu consigo estabelecer, dizer, olha, o campo da geografia é uma interface entre as ciências humanas e as ciências naturais. Então, quando eu digo, olha, o estudo só das relações sociais não é geografia. O estudo só das relações, da relação natureza-natureza não é geografia. Mas quando eu parto para o plano da trajetória da ciência, dessa epistemologia não entendida como um conhecimento filosófico que vai estar acima do saber científico, que vai estar lá nesse pedestral julgando o saber científico. Não. A epistemologia no sentido do próprio Foucault. Né? A epistemologia não como algo externo, né? Mas como algo interno.
ao próprio saber científico. A epistemologia que olha para a trajetória histórica, né, e as suas descontinuidades e vai mostrando concretamente como é que a ciência na sua história, na sua prática, quer dizer, veja, não é algo exterior, não tem um modelo de ciência e eu vou ver e eu vou julgar a outra ciência a partir desse modelo. Não é epistemologia nesse sentido. Quer dizer, não é, é uma epistemologia no sentido de interioridade, não de exterioridade. Quer dizer, uma epistemologia que olha para a ciência a partir das suas práticas. E como é que ela vai se constituindo a partir dessas práticas. Tá? Não é um modelo de exterior que vai julgar e vai, em certo sentido, punir as ciências por não se comportar de uma determinada maneira. Então, quando eu olho para a trajetória epistemológica da geografia, a gente vai ver que não é tão simples. Né? Que a geografia ela tem uma história muito particular. Tá? E é exatamente essa história particular que vai fazer com que esse autor diga, olha, a convidada de última hora. Quer dizer, a geografia vai despertar para a epistemologia. Aí, eu diria para vocês, a geografia, ela ali desde o século XIX, início do século XX, ela goza de um certo respeito, né? Ela alcançou notoriedade, né? Eu sei que vocês leram na disciplina da Alcidema um texto do Yves Lacoste, que a geografia serve, antes de mais nada, para fazer a guerra, que ele vai exatamente problematizar esse lugar ao sol da geografia. Né? Por quê? Porque esse lugar ao sol da geografia tem a ver com a questão geopolítica. Essa notoriedade que a geografia alcançou na Alemanha, na França, tem a ver com esse compromisso da geografia com os interesses, não com os interesses sociais, mas com os interesses daquilo que o Yves Lacoste chama da geografia dos estados maiores e a geografia dos professores. Tá? Então, a geografia dos professores, né, quer dizer, a geografia como essa disciplina enfadonha, como esse saber sem muito compromisso, como esse saber neutro, mas que no fundo ela tem um objetivo muito claro, que é não ajudar o sujeito a pensar o espaço de forma crítica. É impedir que o sujeito aprenda a pensar o espaço para nele poder intervir, para nele poder transformar. Então, essa geografia dos professores, como diz o Lacoste, essa disciplina que vai inculcar uma ideia do que é a nação, que vai inculcar nos sujeitos a ideia de uma história em comum. Então, essa geografia é muito perigosa. Isso, por trás desse saber sem compromisso, por trás desse saber inocente, por trás desse saber enfadonho, está uma disciplina muito potente do ponto de vista geopolítico, que não permite concretamente, quer dizer, na prática da sala de aula, ensinar os sujeitos a pensar o espaço. Tá? Quando a gente pensa ali Bourdieu, o texto do Bourdieu sobre a reprodução, é exatamente isso. Quer dizer, essa maneira como a geografia concretamente foi utilizada na sala de aula, ela acaba muito mais contribuindo para a reprodução das estruturas sociais dominantes do que para a libertação. Então, é exatamente isso que o Yves Lacoste está problematizando. E, por outro lado, o verdadeiro conhecimento, o conhecimento geográfico estratégico acaba ficando em mãos muito específicas. Acaba ficando sob o controle do próprio Estado, essa geografia dos estados maiores. É muito interessante como é que o Yves Lacoste vai propor isso. E, enfim, mas esse aspecto que eu acabei de narrar para vocês, ele vai dar à geografia
uma certa notoriedade. Por quê? Porque é um saber que está a serviço desses interesses, eu vou utilizar entre aspas, desses interesses da dominação. Então, é uma ciência que está compromissada com o Estado. Então, se diz, olha, o papel que teve na França, o papel da geografia na reconquista da região da Alsácia-Lorena, por exemplo, foi o elemento que deu, em grande medida, notoriedade para a geografia. Tá? O método regional de Lablache, ele, ele foi amplamente utilizado. Tá? A antropogeografia de Hatzel, por exemplo, a ideia do espaço vital, a teoria do espaço vital, também vai ser fundamental, veja, nós estamos falando do século XIX, nesse projeto imperialista. A Alemanha, quando a gente olha para a história da Alemanha, a gente vai ver, olha, a Alemanha, ela se constituiu como nação somente, vou colocar entre aspas, de forma atrasada. Quando ela se constitui como Estado-nação, a França, por exemplo, e a Inglaterra já tem o domínio das colônias entre si, já distribuíram entre si as colônias. E a Alemanha, que entra já no século XIX, na Segunda Revolução Industrial, não tem colônias. Então, a Alemanha ela precisa encontrar espaço para poder, ela precisa encontrar um discurso que legitime a sua expansão, o seu projeto expansionista. E ela vai encontrar na geografia, não só na geografia, obviamente, né? Eu estou falando a partir da geografia, também na história, no conhecimento da língua, né? Esse projeto imperialista. A ideia do espaço vital de Hatzel vai ser fundamental nesse processo. Quando a gente for ler lá a Gênesis da Geografia Moderna de Antônio Carlos Robert Moraes, a gente vai ver como é que a geografia foi muito estratégica na Alemanha, dentro desse projeto expansionista alemão e dentro da construção de uma ideia de espaço vital. E como é que a disciplina geografia está numa tese também da Raquel Pereira do Amaral, um trabalho já antigo, né, feito lá na Universidade Federal de Santa Catarina, mostra como é que a geografia escolar ela está inserida nesse projeto expansionista. Mas veja, como eu estou tentando mostrar, essa geografia ela tinha bastante notoriedade na França. Então a geografia encontrou seu lugar ao solo. Então ela não está muito preocupada em promover grandes renovações. Tá? Então, basicamente, a primeira metade do século XX inteiro, né, a geografia vai ser dominada por essa chamada geografia lablachiana ou geografia vidaliana, né, o modelo das chamadas monografias regionais, que depois vai ser desenvolvida, por exemplo, por Albert de Margion ou mesmo por Emmanuel de Martone. Quer dizer, aquela ideia de que a geografia ela deve produzir monografias regionais, né? Então existe uma série de elementos ali, elementos de ordem físico-natural, passando por elementos de ordem econômico e social, né? E é isso que vai dar a ideia de você construir a ideia de uma monografia regional. Aquilo que o Yves Lacoste vai chamar de a ideia de região personagem. É como se a região passasse a ser vista como um personagem, como um sujeito, e não exatamente como resultado, como produto, como objeto. Bom, eu não vou entrar nessa polêmica agora. Enfim, mas essa notoriedade da geografia dentro da França vai criar um próprio engessamento da disciplina. Quando vocês lerem esse texto que eu coloquei lá na referência, a história do estruturalismo, mas não é para ler todo o livro, é só o capítulo, que é um capítulo curto, que fala da geografia, que fala de como a geografia ela vai passar por uma renovação, né, ali, sobretudo na França, porque o olhar desse autor é o olhar da França, que ele chama Convidada de Última Hora, Geografia Desperta para a Epistemologia,
vocês vão ver que esses geógrafos, eles vão ganhar muita notoriedade ao ponto de se tornarem um obstáculo epistemológico, no sentido aí do próprio Gaston Bachelard. Quer dizer, esse conhecimento que era muito vivo, digamos assim, muito potente no seu início, com Ratz e com Lablache, aos poucos ele vai se tornar um obstáculo epistemológico. Por quê? Porque mais do que renovar, agora ele quer manter, ele quer conservar. E aí, para conservar, né, esse saber, ele se utiliza de uma série de estratégias para se manter como um conhecimento, entre aspas, verdadeiro. Para quem já leu o Pierre Bourdieu, A Noção de Hábitos e Campo, vai entender isso. Então você tem ali uma disputa dentro do campo, e essa disputa ela está favorecendo, sobretudo na França, essa geografia de Lablache, essa geografia dos modelos das monografias regionais. Então não avança muito, é como se fosse um conjunto de repetições. Então eu faço uma monografia sobre uma determinada região da França, depois faz uma monografia sobre outra região da França. Então isso se torna um obstáculo epistemológico ao avanço da própria geografia. Por quê? Porque o domínio dos eventos, o domínio das universidades, o domínio das instituições de pesquisa e planejamento, o domínio, já falei da revista, né? Da revista, dos eventos, das universidades, ela está toda pautada nesse saber que não quer renovar e quer conservar. E para superar isso, não será fácil. Quer dizer, para promover uma revolução do, científica, no sentido aqui do Thomas Kuhn, não vai ser fácil. Por quê? Porque o projeto não é revolucionar, não é renovar, e sim conservar. E aí, no caso da França, o Yves Lacoste só conseguiu falar aquilo porque ele estava numa universidade muito específica, tá? Que é Vincennes. Então, nessa universidade, que é uma universidade que vai participar de maneira muito forte do maio de 68, por isso que é importante a gente entender essa história, é uma universidade que quem vai estar lá? O Foucault, por exemplo, Michel Foucault, vai ser um pensador que está lá nessa universidade. Então é lá, a partir dessa universidade, que Yves Lacoste vai começar a falar a partir daquela revista Hérodote. Tá? Mas eu vou conversar com vocês também sobre isso em outro momento, inclusive naquela entrevista que eu coloquei para vocês, que eles vão ter com Michel Foucault. E eles vão exatamente questionar o Foucault por que a geografia não tem um lugar na arqueologia do saber. Então, se vocês lerem a entrevista que está no livro A Microfísica do Poder, vocês vão perceber que os entrevistadores da revista Hérodote, sobretudo o Yves Lacoste, eles vão colocar o Michel Foucault na parede, né? E vão mostrar que Michel Foucault não conseguiu colocar no centro da sua epistemologia, da sua arqueologia do saber, uma ciência que vai ser fundamental, mas que, em geral, ela é tão potente que mesmo o pensador da ordem de Michel Foucault não conseguiu perceber a sua importância. Bom, aí não só Yves Lacoste, mas eu também chamaria atenção, no caso francês, para um autor importante, como o próprio Jacques Lévy, né? O próprio Jacques Lévy, e com a revista Espaço-Tempo, que vai encontrar, inclusive, dificuldade para ser publicada. É incrível isso, né? Tamanha era a força que tinha na geografia francesa, por exemplo, Pierre Georges, por exemplo, né? A força de Pierre Georges era tão grande que quando Jacques Lévy escreve um artigo nessa revista,
mostrando como é que a geografia ela estava presa no empirismo, ela estava presa num vazio teórico. O primeiro número saiu porque as pessoas não conheciam ainda, mas quando foi sair o segundo número, foi proibida. O segundo número foi proibido de ser publicado, ao ponto de, desse grupo da revista Espaço-Tempo, ter que se organizar de maneira independente para continuar publicando a revista. Por quê? Porque no instituto em que ela estava abrigada, digamos assim, ela não pôde mais ser publicada. Tamanha a força de conservação que tinha essa chamada velha geografia clássica francesa, tá? Então, pessoal, eu estou contando um pouco essa história para vocês perceberem como é que se estabelece uma disputa no campo no campo da geografia. É claro, né? Eu não vou entrar mais tanto agora, porque de fato você vai ter posteriormente, né, a esses questionamentos dentro da realidade francesa, você vai ter a experiência da Inglaterra, a chamada geografia teorética quantitativa, a chegada do método estatístico, matemático dentro dessa geografia, né, a ideia, como é que essa ideia vai ser fundamental. E no caso das experiências latinas também, mas também, né, com Harvey, né, nessa geografia anglo-saxônica também, o peso que vai ter o marxismo na chamada geografia radical. Aqui no Brasil, o peso que teve, por exemplo, o Milton Santos com a publicação do livro Por uma Geografia Nova. Né? Então, veja, mas eu não vou entrar nesse debate agora. Passado esse primeiro momento mais clássico da geografia, que a geografia ela tem o lugar ao sol na realidade francesa e alemã, depois ela acaba não participando dos grandes debates epistemológicos, né? E o que faz, por exemplo, Yves Lacoste, o que faz, por exemplo, Jacques Lévy, é exatamente tentar inserir a geografia de novo nesse debate mais amplo das ciências, do que está acontecendo na ciência, tá? E aí eu diria para vocês que a partir dos anos, na segunda metade do século XX, isso se torna muito mais forte. Seja porque a geografia teorética quantitativa quer aproximar a geografia do modelo neopositivista, seja porque a geografia humanística quer fazer esse debate com a hermenêutica e a fenomenologia, seja porque a geografia crítica ou geografia nova, ou geografia radical, quer fazer esse debate com o pensamento marxista estruturalista, tá? Então, com essa síntese final, eu vou terminando a exposição do conteúdo da nossa aula. E aí, só para mostrar para vocês, nosso objetivo da aula foi discutir o lugar, o lugar da geografia no debate das ciências humanas. Quer dizer, mas para fazer isso, a gente teve que percorrer um pouco do contexto das transformações que estão se dando na realidade ali entre o século XVIII e o século XIX. Depois, um pouco da trajetória da própria ciência e como é que nessa trajetória das ciências, inicialmente ciências matemáticas e naturais, o método cartesiano e newtoniano, como é que as ciências humanas emergem dessa disputa, tá? E mostrando os limites dessa própria forma de fazer ciência, encontrada até mesmo dentro das ciências matemáticas e físicas, com Heisenberg, com Albert Einstein, mesmo com a teoria quântica. E aí como é que a geografia
ela, em certo sentido, estaria participando desse debate. Inicialmente ali no final do século XIX, início do século XX, mas depois como é que a geografia encontra seu lugar ao sol e muito mais do que promover uma renovação, uma revolução constante, ela acaba por assumir um certo conservadorismo, tá? Que depois vai ser quebrado, né? Que aí é o que a gente vai trabalhar na outra aula. Depois vai ser quebrado aí com a experiência teorética quantitativa, que vai dialogar de forma mais ampla com o neopositivismo, a geografia humanística, que vai dialogar de forma mais ampla com a hermenêutica, a fenomenologia, e a geografia a geografia radical ou geografia nova, que vai dialogar em grande medida com o pensamento marxista e também estruturalista. Bem, com isso eu vou terminando a exposição do conteúdo da aula, tá? Agradecendo a vocês pela paciência de ter me escutado, né? Pela disposição de estar aqui. Eu gostaria que vocês agora, vou abrir para as manifestações e quiçá algum questionamento, ok? Vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem as questões ou comentários e eu vou tomar uma água aqui, enquanto vocês vão pensando. Bem, pessoal, agradeço os comentários todos que vocês estão fazendo no nosso canal. Depois eu vou ler com muita calma os comentários que vocês estão fazendo. Agradeço. Muito obrigado pela gentileza de vocês de estarem aqui nesse sábado, tá? Para escutar essa leitura. E aí parece que o Thiago está dizendo que tem algumas questões. Tem questões muito preciosas que vocês estão fazendo aí, como a questão, por exemplo, do Jefferson,
Né, o Thiago está me passando aqui algumas perguntas, né? Que pergunta sobre a importância das ciências humanas na Geografia humana, o entendimento das interações sociedade-natureza. a importância da geografia humana nas interações da sociedade e natureza. São fundamentais. A geografia humana é fundamental para essa leitura. Dependendo da concepção de geografia humana que você trabalha, por exemplo, eu tenho me aproximado muito mais da geografia marxista, né? Dessa geografia. É fundamental entender isso, né? Sobretudo no contexto mais recente, né? E aí, como eu citei para vocês aquele texto do Marcelo Lopes de Souza, mas eu diria também a própria Dirce Surtegaray, né? E uma série de pesquisadores e de pesquisadoras que estão se organizando em torno daquela revista Ambiente e Território, ou revista Ambientes, vocês conseguem ver ali todo um debate nesse sentido, né? Mostrando o peso que tem a, a geografia no entendimento dos ambientes, né? No entendimento dos ambientes, mas, sobretudo, essa relação entre os ambientes e o próprio território. Por quê? Porque a gente não tem que fazer uma leitura também neutra dos ambientes, mas uma leitura dos ambientes inseridos em estruturas de poder também, né? Então, esse ponto para nós da geografia é muito importante. Quer dizer, não é em que pese a importância de fazer a leitura do ambiente da sua perspectiva natural, claro, né, a geografia também faz isso, mas a partir do lugar de onde a gente fala, tem que fazer o debate desses ambientes, como é que esses ambientes se inserem no debate do poder, né, das estruturas de poder, das estruturas de controle territorial, né? Acho que isso é fundamental. Né? Basta a gente ver aí o que as últimas experiências daquilo que o Harvey tem chamado de novo imperialismo, né? O peso que tem esses processos de acumulação primitiva permanente, né? O processo de acumulação primitiva não ficou lá na Inglaterra, como a gente falava. O processo de acumulação primitiva ela é permanente. Veja o lugar da Amazônia, as hidrelétricas, por exemplo, né? Todo o processo de exploração e expropriação dos recursos. E tudo isso agora para nós vai ser bastante importante, bastante caro. Por quê? Porque talvez a gente poderia aproveitar essa experiência da COP, que vai ser aqui em Belém, para a gente problematizar ainda mais essa questão dos ambientes e da forma como esses ambientes têm sido apropriados, né? Servindo muito mais aos interesses da acumulação primitiva permanente do que de fato da construção de uma sociedade com melhor qualidade de vida. Tá? É isso. O Ângelo também faz uma pergunta. Bom, tem uma questão do Ângelo aí, né? Ângelo, o Yves Lacoste, ele vai ser um geógrafo muito importante, né? Sobretudo, como eu disse para vocês, ele está numa universidade, que é uma universidade que participou muito ativamente do Maio de 68, que é a Universidade de Vincennes. Nessa universidade vai estar, por exemplo, como eu disse para você antes, um pensador da envergadura do Michel Foucault, por exemplo, né? Então, o Lacoste, ele não vai entender, ele nunca vai entender o espaço separado dessas estruturas de poder, né? Tá? Então, pensar o espaço a partir dessa problemática do poder envolve, em grande medida, uma leitura do território, tá? Mas eu queria te deixar muito à vontade para pensar da seguinte maneira: as categorias que a gente vai utilizar depende muito da problemática que a gente vai investigar. Então, eu preciso construir um objeto. Veja como eu comecei lá minha aula falando
citando a Marilena Chauí, a ciência racional, empirista e construtivista. Então, o teu processo de construção do objeto, as questões que você vai levantar e problematizar são elas que vão te induzir a escolher a, qual é a categoria, né? Qual é o conceito que tu vai utilizar na tua discussão. Ou pelo menos o principal conceito, né? Porque a gente nunca trabalha com um só conceito. Então, se você lê ali o Rogério Hasbart, né? Sobre a constelação de conceitos, no livro Viver no Limite, você vai ver que ele vai exatamente levantar isso. A escolha da categoria, se eu vou trabalhar com paisagem, com território, com região, com lugar, o que vai me dizer qual é a categoria que eu vou utilizar é exatamente a problemática que eu vou investigar. Então, essa problemática que eu vou investigar é que me leva, então, a estabelecer o conceito, a categoria. E a problemática que Yves Lacoste está envolvido é a problemática geopolítica, né? A problemática, em grande medida, da relação entre espaço e poder. Tá? Não sei se eu te respondi, mas é exatamente isso. Muito bem, pessoal. Dado o avançar da hora, já estamos aí batendo 11 horas da manhã. Eu vou finalizar nossa live, agradecendo aqui o nosso amigo professor Tiago Barreto, de Andrade Costa, mas também os nossos tutores que estão aí participando conosco, nos auxiliando, dando um feedback, organizando as perguntas. Então, agradeço muito a vocês por esse dia gostoso que a gente está só começando, porque ainda está pela manhã, o sol tá muito bom, apesar da minha tosse, né? Eu não estou podendo aproveitar muito bem esse dia, mas fico à disposição de vocês pelos nossos canais, né? E peço que vocês divulguem, né? Divulguem nosso vídeo, né? E deem likes, né? Então isso é muito importante para nós. Tá? Eu vou passar aqui a palavra para o Tiago para ele finalizar. Tá joia. Então, obrigado, Márcio, né, aí por essa sua ajuda. A gente aqui meio que improvisou em cima dos problemas técnicos, né, como eu disse, mas na próxima aula, né, as coisas vão estar mais resolvidas. Eu agradeço pela paciência de todos, pelos comentários tão de incentivo, né, de fato, o áudio do Márcio sempre esteve bom, apesar da tosse dele aqui, ele hoje fez esse esforço de estar aqui, ele chegou muito mal, né, então eu agradeço, Márcio, aí pela sua disposição e pelo seu esforço, sua raça de estar aqui até agora, né. E agradeço também a presença de cada um que esteve aí. Né? Essa live, como vocês já viram, já ouviram, né? A tutora Flávia falou. Ela vai estar gravada, né? E a gente vai colocar ela lá, o link dela lá na sala de aula do Moodle. E também vai estar aqui no canal da Faculdade de Geografia. Né? Então, um abraço a todas e todos. Eu acho que é isso, né? Eu tenho marcado de 9 às 11. E a gente se vê, né? A gente se vê por aí, né? Abraço. Tchau, tchau, pessoal.